Oi, oi, eu sou o André Meu nome é Maria Elisa, sou estudante de Museologia. e esse é o TDC no Cast. E hoje, no nosso oitavo episódio, iremos falar sobre os brasileiros e as latinidades, em comemoração ao Dia da Latinidade, comemorado no dia 21 de abril. Convidamos para esse episódio a professora Lília Gonçalves Magalhães Tavolaro. Bom, vou apresentar aqui o currículo da nossa convidada. A professora Lilian Gonçalves é professora do Departamento de Estudos Latino-Americanos do Instituto de Ciências Sociais, o ELA, na UNB. Com experiência em estudos sobre categoria e identidades étnicas raciais e sobre as produções de conhecimento sobre a América Latina, ela recentemente realizou um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, no Departamento de Estudos Latinos e Latinos-Americanos, onde desenvolveu sua pesquisa sobre os estudos latinos dos Estados Unidos e a América Latina. Seja bem-vinda, professora. Obrigada Maria Elisa, obrigada André, obrigada professora Flávia, que também entrou em contato comigo, me convidando para esse podcast, né? É um prazer para mim poder colaborar com essa iniciativa que eu acho que é tão importante. Bom, então eu estou aqui à disposição de vocês. Professora Lília, muitos brasileiros não se consideram como latino-americanos, muito pela nossa distância linguística com os outros países na Latinoamérica. Entretanto, nossa cultura brasileira se aproxima da cultura de outros países latino-americanos. Como podemos nos sentir pertencentes nesse continente tão rico culturalmente? E como a influência política, econômica e cultural estadunidense afeta o nosso reconhecimento como latino-americanos? Bom, para a gente falar da relação entre Brasil e América Latina, a gente também precisa se remeter à história, né, do Brasil, desde a colonização até os tempos atuais, né? Por um lado, o Brasil tem muitas particularidades, né, em relação à América Latina, pelas suas próprias dimensões continentais, né, mas também desponta como um ator diferenciado nas disputas, né, no contexto regionais. Então, primeiro a gente tem que destacar que, além da questão linguística, diferentemente de outros países latino-americanos que se tornaram repúblicas, né, depois da independência, o Brasil continuou sendo, quer dizer, seguiu, né, após a independência, se tornou um império gerido pelos herdeiros da coroa portuguesa até pelo menos o final do século XIX, né? E foi também o último país das Américas a abolir a escravidão. A adesão tardia do Brasil ao regime republicano acabou afastando consideravelmente o país da proposta de integração latino-americanista idealizada, do projeto, desculpa, de integração latino-americanista idealizado por Simão Bolívar. Durante o Império, as relações exteriores do Brasil foram principalmente voltadas para a Europa, principalmente para a Grã-Bretanha, e naquele momento a França despontava que era a principal referência cultural do Brasil, né? Nesse período, as relações do Brasil com os outros países da América Latina eram muito limitadas, com exceção dos países do Cone Sul, ali, Argentina, Paraguai e Uruguai, com quem, inclusive, o Brasil manteve relações de conflito, né, guerras, inclusive, por interesses estratégicos na região do Cone Sul. Essa preferência do Brasil pela Europa, ela se manteve durante a Primeira República, né, toda, e quando também o Brasil estreitou os laços com os Estados Unidos através da adesão ao pan-americanismo, né, que, na verdade, traduzia um projeto de dominação política, econômica e cultural dos Estados Unidos sobre as Américas. Esse distanciamento entre o Brasil e a América Latina, ele também se deu no campo intelectual, né? Pelo menos até meados do século XX. A partir do século XX, alguns intelectuais brasileiros, né, sociólogos, economistas, cientistas sociais, enfim, tiveram uma participação muito importante, né, de destaque em iniciativas de integração regional, tanto no campo acadêmico e institucional, como no campo político internacional. Então, a gente pode mencionar, dentre outras coisas, a própria fundação e a institucionalização da Associação Latino-Americana de Sociologia, em 1950, que contou com uma forte atuação de cientistas sociais brasileiros, né? Mas, além disso, uma iniciativa ainda mais conhecida de todos nós, que é a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, né, que desde a sua fundação em 1947, no âmbito das comissões especiais da ONU, contou também com a atuação de renomados economistas, né, cientistas sociais brasileiros,
para pensar, né, propor projetos de recuperação econômica e desenvolvimento, né, na América Latina, no contexto do pós-guerra, né? Bom, o exílio dos intelectuais brasileiros em função do regime militar, né, muitos se exilaram no Chile, no Uruguai, no México, nos Estados Unidos, acabou aproximando esses intelectuais de outros intelectuais latino-americanos. Mas, por outro lado, também trouxe muitos prejuízos para a consolidação, né, de abordagens e perspectivas latino-americanistas nas instituições do conhecimento e da cultura no Brasil. Então, a profissionalização acadêmica, que se deu nesse período através da implantação de uma rede de universidades públicas federais, né, coincidiu com uma forte disciplinarização e a fragmentação do conhecimento, né, e também com a dispersão de intelectuais que se viram forçados a deixar o país em função da perseguição política e ideológica que eles estavam sofrendo naquele momento. Então, esses são certamente fatores que impediram a sedimentação no Brasil de um sentimento de pertencimento à América Latina, né? O que, no campo político, mas também no campo acadêmico e cultural, tem nos desfavorecido bastante, né? Claro que também pesa o fato de nós sermos, como vocês colocam na pergunta de vocês, né, colonizados culturalmente pela cultura pop de massa estadunidense, que acaba se sobrepondo às demais manifestações culturais que existem e que também compõem a nossa ou as nossas identidades latinas, né? Mas também é fato que nas regiões de fronteira do país, né, do norte e do sul, a interação com pelo menos parte do que a gente identifica como América Latina, ela é maior, né? A influência da cúmbia no norte do país, por exemplo, assim como a aproximação linguística e cultural dos estados do sul com os países do Cone Sul, é algo que acaba passando despercebido, dada a invisibilidade dessas referências, mas também as enormes dimensões territoriais do nosso país, né? Mas elas estão presentes na vida de milhares de brasileiros que ainda pensam que o tango, por exemplo, é tão brasileiro quanto o samba, né? Nesse sentido, eu penso, assim como o Darcy Ribeiro, né, fundador da Universidade de Brasília, que essa aproximação do Brasil com a América Latina, ela não pode prescindir de um projeto reflexivo, crítico e descolonizador, que se enraize em todas as nossas instituições culturais e do conhecimento, para além das instituições políticas, é claro, né? Isso também sem que a gente tenha que aderir a qualquer tipo de essencialismo ou apelo a um sentido original, né, ou ontológico de identidade, porque isso seria por demais artificial, né, e além de perigoso do ponto de vista político, né? Então, a busca pela integração cultural e política com a América Latina requer principalmente o reconhecimento das nossas convergências históricas e da nossa posição periférica, no sentido de desvantajosa, né, e dependente, que a gente ocupa no sistema capitalista global, né? Lembrando que, no atual contexto, as periferias estão também no centro e há vários centros na periferia, né? Então, essa integração, ela deve ainda ser compreendida como uma forma de enriquecimento e desprovincianização das nossas concepções de mundo, né, de forma a favorecer a busca de interpretações e caminhos alternativos, né, melhores para o Brasil e para a América Latina. Bom, professora Lilian, sabemos que os Estados Unidos tinham fortes políticas de imperialismo nos países latino-americanos, além de ter uma forte diferenciação social e identitária entre estadunidenses e latino-americanos. Você pode nos falar um pouco sobre as identidades e pensamento social que diferencia nós, latino-americanos, dos estadunidenses? Bom, essa dicotomia assimétrica, né, América Latina ou latino-americanos versus uma América do Norte, uma América anglo-saxã, né, que depois foi simplesmente referenciada pelos Estados Unidos como América, né, é, na verdade, fruto também, né, das disputas coloniais e geopolíticas nas Américas, né? Então, a América adjetivada latina, com L minúsculo, é um termo imperialista, né, que foi primeiramente evocado no contexto do panlatinismo francês e das ambições imperialistas do Napoleão sobre as Américas. Mas como lembra o filósofo Arthur Ardal,
o nome América Latina com L maiúsculo para designar uma região com uma cultura, identidades próprias, né, é de origem hispano-americana. E ela também surge no século XIX, no contexto daí do latino-americanismo latino-americano, que então se impõe como um discurso e projeto político de resistência ao imperialismo do norte global sobre a região. Então, tem um livro de um autor chamado João Ferres Júnior, que se chama O Conceito de Latin America nos Estados Unidos, que mostra que no contexto estadunidense, a América Latina ganhou muitas conotações pejorativas, né? Sempre associada ao atraso, ao subdesenvolvimento, à estagnação, à inferioridade cultural e racial, né? Isso graças à sua herança católica, ibérica, escravista e à miscigenação. Então, em relação a essa imagem deteriorada, os Estados Unidos sempre se apresentaram como um outro polo superior dessa dicotomia, né? Desenvolvido, dinâmico, superior racial e culturalmente. Embora isso tenha sido mais explícito no discurso político do século XIX, essa imagem deteriorada de América Latina no contexto dos Estados Unidos, ela foi também reproduzida no discurso acadêmico, científico, social do século XX, através dos chamados Latin American Studies, né, que também atribuíam o atraso e a instabilidade econômica e política da América Latina a essa herança ibérica e católica e a uma cultura que, então, eles alegavam ser uma cultura pautada, sobretudo, pela irracionalidade, o personalismo, o autoritarismo, etc. Né? Essa narrativa estadunidense sobre a América Latina, ela é também característica do projeto hegemônico de nação estadunidense, que reverbera hoje, por exemplo, nos discursos anti-imigrantes nos Estados Unidos, né? Não nos esqueçamos que parte considerável do território estadunidense pertencia antes ao México. E a herança mexicana, apesar de ser muito marcante, ela é constantemente invisibilizada nos Estados Unidos ou tratada como uma coisa do passado, né? Algo reminiscente e não mais vivo, né, ativo naquele país, como constituinte da sua identidade. Né? Mas, no entanto, a presença latina nos Estados Unidos ela é muito forte, né, e constante, e ela vem se intensificando pelo menos desde o último quarto do século XX. Então, para se ter uma ideia, de acordo com o relatório das Nações Unidas de 2016, os Estados Unidos sozinho abrigavam 19% do total dos imigrantes do mundo, dos quais 50% são de origem latino-americana e caribenha. 98% dos 12 milhões de mexicanos que viviam fora do México naquele momento, em 2016, estavam nos Estados Unidos. Né? Isso só aumentou de lá para cá. Né? Então, nós podemos nos perguntar, onde é que estão hoje essas fronteiras que separam a América Latina dos Estados Unidos? Certamente, né, nós temos aí um muro enorme, fortificado, que representa fisicamente essa separação, né? E mais do que isso, essa rejeição aos latinos. Mas eles estão lá, né? Levando suas comidas, suas tradições, sua língua, os seus sotaques, as suas músicas, os quatro cantos dos Estados Unidos. Né? É claro que quando a gente fala em latinos, né, que são assim chamados nos Estados Unidos, ou latino-americanos e caribenhos, a gente está, na verdade, falando de um número, um contingente bastante diverso de pessoas, né, e que é atravessado por diferenças geracionais, culturais, de classe, raça e também por diferenças linguísticas. Né? Mas as identidades latinas ou latino-americanas em relação aos Estados Unidos, elas se posicionam sobretudo como identidades de resistência, né? Que sim, muitas vezes reforçam estereótipos e diferenças, mas também articulam politicamente os grupos e as coletividades, né, que lutam, reivindicam cotidianamente uma ressignificação positiva, né, da sua presença e da sua existência simbólica e social. Nos Estados Unidos, isso se manifesta de diferentes formas. E também através de uma latinidade que muitas vezes é explorada e projetada pela cultura de massa, né, pela indústria do entretenimento, que promove a cultura latina como um nicho de mercado. Né? É claro que isso reforça uma série de preconceitos, estereótipos, assim também como invisibiliza outras, né, diversas manifestações artísticas latinas.
Então, o que é latino é reverberado e veiculado de uma forma muito pasteurizada, chapada, né? E também parcial. Mas na América Latina, a identidade latino-americana é algo que vem sendo cultivado, como eu disse no início, principalmente por movimentos anti-imperialistas e de resistência às investidas, né, dos projetos de integração neoliberais, como, por exemplo, a área de livre comércio das Américas. É bem verdade que a América Latina ela é evocada a partir de projetos políticos e econômicos muito distintos, né, e muitas vezes até opostos, e que acaba se traduzindo, portanto, numa categoria geopolítica, né, que adquire diferentes significados, não só ao longo da história, mas conforme os diferentes agentes que evocam, né, a América Latina. Mas a sua identidade cultural e histórica é algo que tem sido reivindicado principalmente por projetos e abordagens anticolonialistas e antiimperialistas, né, que também reivindicam para a América Latina um lugar simbólico e epistêmico, né, que seja capaz de reposicionar a América Latina globalmente de forma mais independente e soberana, né? Então, nós podemos, por exemplo, mencionar aqui, como parte desse projeto, a própria UNB, né, concebida pelo Darcy Ribeiro como uma universidade necessária, que foi feita para pensar e buscar soluções para o Brasil e a América Latina, desde uma perspectiva regional, anticolonial, né, altiva e original. Não, certo, professora Lilian. Foi ótimas as respostas, responderam bastante a gente. E agora a gente está caminhando já para o final do podcast. E aqui a gente queria deixar as suas falas finais, se você quiser falar alguma coisa. E como eu disse, então, fazendo um gancho agora para essa última parte, né, do que eu falei, e também fazendo referência à primeira pergunta, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, quando a gente está falando de América Latina, a gente está falando de uma categoria geopolítica, né, e como tal, é claro que ela é evocada, como eu disse, por diferentes grupos, né, políticos, coletivos, e que também assumiu historicamente significados distintos, né, mas também, historicamente, a América Latina é algo que está vinculado a um projeto de integração que se colocou, né, como uma forma de resistência, né, como uma forma de resistência anti-imperialista, uma forma de resistência anticolonialista, né, e que propunha um projeto soberano para a região. Né. Então, acho que isso é uma coisa importante, e é importante, inclusive, para a gente pensar que, de fato, a gente tem uma série de nós, brasileiros, né, e o Brasil, tem uma série de pontos em comum com essa história regional, né, sobretudo na sua experiência de colonização e de imperialismo, né, e por isso é tão importante que a gente invista nas instituições culturais, né, e do conhecimento para nos conhecermos mutuamente, mais do que isso, né, empreendermos uma integração verdadeiramente cultural, né, e acadêmica, que seja também capaz de fortalecer, não é, esses laços identitários tão importantes na articulação política soberana da região. Então, eu faço votos, né, de que todas essas iniciativas como a CAL, né, como o Departamento de Estudos Latino-Americanos e outras, né, iniciativas culturais ganhem visibilidade e mais influência, né, na formação dos jovens, né, que estão aí depois para pensar o Brasil no contexto global, né, mas a partir também das suas relações com a região, né, com a América Latina.